trabalho e assim por diante. Por ele ter vindo de João Pessoa há 20 anos atrás, mais de 20? Eu já está querendo pagar de paulista já. Não, fala a verdade. 11 anos. Aí ele veio para São Paulo, morou, ficou 4 anos nos Estados Unidos? 6. 2 anos. 2 anos, ele fez um curso lá, de mestrado lá nos Estados Unidos, e depois veio para cá, serviu ao Senhor quase 9, né, no Morumbi? Quase 6 na Igreja Batista do Morumbi, e já está mais ou menos 3 anos, quase um tempo muito parecido com o tempo que eu estou aqui. Vocês sabem que eu sou excelente para as datas e assim por diante. E ele saiu, Carminha, 5h30 lá do Morumbi para chegar aqui. Está dizendo que não, mas depois eu vou dar um jeitinho, é brincadeira. Ele pegou bastante chuva lá, eu falei, puxa vida, Riva, já estava prontinho para ministrar, mas chegou e ainda adorou ao Senhor aqui com a gente, ainda está um pouco respirando, né? E eu tenho certeza que Deus vai utilizar a vida dele nesta noite. Este mês, como eu já disse, nós estamos aqui pensando sobre igreja. Tem sido maravilhoso. Sabemos que a igreja é a missão de Deus na terra. Não tem outro caminho fora da igreja de Jesus. Estarmos em Cristo nos leva a estarmos em uma igreja local. Então, eu vou orar aqui pelo Riva, acalmar o coração dele, e eu tenho certeza que ele vai ser instrumento do Senhor para nos abençoar nesta noite. Feche os seus olhos. A Juju acho que desceu, né? Desceu com a Aninha, as crianças, que se tiver mais alguém para descer. Querido e amado Deus, te louvamos pela vida do Riva, da sua família. Infelizmente não puderam estar aqui conosco nesta noite, mas pedimos que o Espírito do Senhor o use profundamente, para ele trazer um recado da tua parte, a porção de Deus ao nosso coração, para que possamos continuar fazendo essa pergunta de igreja: por que se importar? Devido aos propósitos e caminhos que o Senhor tem para nós. Usa o teu servo nesta noite com ousadia, com alegria, e que a tua palavra transforme a nossa mente, o nosso coração, e nos leve a um comportamento à imagem de Jesus. Usa o teu servo nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Preciso, por favor. Obrigado. Gente, boa noite. Está com som aqui? Está saindo? Está ligado? Isso. Boa noite, gente. A graça de Jesus para todos vocês. Obrigado ao convite, pastor Alexandre Cardoso, meu querido amigo, Dani, minha querida amiga, os filhos queridos deles. Fico feliz em saber que vocês estão felizes, que vocês estão bem aqui. Vocês estão cuidando bem deles? Amém? Continue cuidando bem deles, eles merecem todo o apoio de vocês, toda a ajuda de vocês. Parabéns para vocês, 67 anos, é isso? 67 anos. Eu lembro que eu vim aqui nessa igreja 17 anos atrás, mais ou menos, um bom tempo atrás, quando eu morava aqui no Vale do Paraíba, aqui em Jacareí, que é ao lado, quando eu trabalhava aqui numa igreja aqui perto, vim aqui ter um tempo com a juventude de vocês, fizemos um intercâmbio com os jovens de vocês, tempão já, né, 17 anos atrás, mas obrigado a vocês. Fico feliz em ver que esses queridos estão bem. Eu me lembro, nos conhecemos há 25 anos atrás, mais ou menos, isso, né? Eu tinha quase 19 anos, eu era da turma da Dani, você era uma turma à frente, 2 turmas à frente, né? Veterano já. E eu lembro que um tempo depois, né, quando o pastor Alexandre conheceu a Dani, começou a, como dizem lá no Nordeste, a se engraçar por ela, na verdade ele começou a ficar perdidamente apaixonado pela Dani, né? Aí eu lembro, assim, eu fico feliz por isso, porque assim, de alguma forma eu ajudei a unir os dois, né? Aí ele disse assim: Riva, cara, me ajuda aí, eu estou apaixonado pela Dani, me ajuda aí a namorar a Dani. Fala, o que é que eu faço? Eu falei, cara, calma, eu vou te ajudar, calma. Ajudei e deu certo. Olha aí, ó. Comecei a falar bem do Guido para a Dani, da Dani para o Guido, e os dois se apaixonaram, tiveram 3 filhos e estão felizes para sempre. Parabéns para os dois, amém. Meus queridos, obrigado mais uma vez pelo privilégio de estar junto com vocês aqui. Igreja, chamados para dentro, enviados para fora. Um tema sugestivo. E eu quero aqui basear então essa reflexão dessa noite no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Se você puder abrir, por favor, comigo.
Você que está pela internet agora, nos acompanhando, adorando ao Senhor conosco, você não está assistindo, né, é um culto, você está adorando a Deus conosco, virtualmente. Então seja bem-vindo também. Se você não conhecer essa igreja ainda, venha conhecer pessoalmente, presencialmente, porque certamente o Senhor tem algo diferente e novo para você nessa comunidade. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18. Eu vou ler então, através da versão que nós usamos oficialmente lá na nossa igreja, lá no Brás, em São Paulo, a nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Essa é a versão que eu mais faço uso dela. Eu acho que ela tem uma exatidão e uma contemporaneidade muito interessante. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, então, acompanhe comigo a leitura. Enquanto andava à beira da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e os seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou, e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Eu lembro que há cerca de 6, 7 anos atrás, a nossa filha Rebeca, que hoje tem 12 anos, quase 13 anos, agora no final do ano ela vai fazer 13. Eu lembro que ela estava enfrentando algumas questões adversas na sala de aula, na escola dela. Então ela, como uma cristã, ela estava rodeada de outras meninas e meninos que não necessariamente eram convertidos também ao Evangelho. E ela começou meio que a sofrer algumas pressões de algumas dessas suas amigas. Ela começou então a ser questionada na sua fé. Imagina, uma menina pequena ainda, já sendo questionada na sua fé, sendo objeto ali de contradição na sala de aula. E ela começou então a relatar para nós dentro de casa o que estava acontecendo com ela. E de imediato, com um pai protetor, de imediato eu disse: não, vamos mudar ela de sala de aula então. Vamos trocar ela de sala de aula, e se for preciso até a gente mudar ela de escola. Aí minha esposa, muito mais sábia que eu, puxa assim o freio de mão e diz assim: calma, calma. Não é assim que a gente vai resolver. Não é assim que nós vamos prepará-la para futuramente enfrentar adversidades ainda maiores, desafios ainda maiores à fé cristã. E eu falei: meu amor, você está certa. Como sempre, você está certa. É isso mesmo. Não adianta tirá-la. Ela tem que então criar anticorpos espirituais. Ela precisa então criar musculatura emocional e espiritual para resistir não só agora, mas principalmente no futuro. Então nós passamos a fazer um outro tipo de trabalho, reforçar ainda mais a fé no coração dela dentro de casa. Foi isso que nós fizemos. Mas sabe por quê, gente? Porque a casa, o ambiente do lar, é um ambiente de treinamento para os filhos. E essa é a analogia que eu faço com a igreja. Com a igreja. O que é, portanto, a igreja do Senhor Jesus? A igreja de Jesus é um ambiente de treinamento. A comunidade da fé, comunidade de Jesus Cristo, é uma escola de discípulos. É uma escola de discípulos. E Jesus então nos mostra essa realidade através desse texto. Esse texto então aponta para nós o início do ministério de Jesus Cristo. E é curioso que você vai acompanhando aqui a narrativa do Evangelho de Mateus, você vai ver que após batismo, tentação de Jesus, esse é praticamente o primeiro ato de Jesus. Qual é esse primeiro ato? Ele começa então a chamar pessoas para estarem com ele. Ele inicia, portanto, o seu chamado
aos homens e mulheres, para que não apenas o acompanhem, mas também para que comecem a formar a sua escola, a sua comunidade, a sua igreja. É isso que Jesus faz aqui. Se você quiser entender com bastante profundidade o que acontece aqui no discipulado de Jesus, leia o livro clássico, O Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. Você tem que ler esse livro. Nós estudamos o livro todo, no ano passado inteiro lá na nossa igreja. Tanto os adolescentes, jovens, adultos. Porque a nossa declaração de missão da nossa igreja é exatamente essa. Queremos ser uma igreja de discípulos de Jesus Cristo. Essa é a nossa declaração de missão. Então, tudo que nós fazemos na igreja, não é que gira em torno apenas de salas de discipulado, mas gira em torno da nossa formação em Jesus, que é o discipulado. Então, o discipulado não é apenas você sentar com outras pessoas para estudar algum livro específico. Discipulado é muito mais que isso. Então, Jesus começa aqui a restaurar a comunidade de Israel, a começar também o seu ministério de restauração do mundo. Perceba que há aqui, gente, um símbolo espiritual profundo. O símbolo espiritual, então, qual é? Os 12 discípulos de Jesus Cristo são, portanto, vamos dizer, a substituição espiritual das 12 tribos de Israel, mas são, ao mesmo tempo, a representação do que é a nova humanidade que Jesus está formando. Os novos homens e mulheres que serão agora os seus representantes na face da terra. Aqui então é o nascedouro do projeto de Jesus. Mas perceba, gente, o que é importantíssimo aqui. Jesus não começa construindo prédio, não que não seja importante, prédio é importante. O lugar de culto é sim importante, porque é uma referência que nós temos, uma referência geográfica. É importante. Portanto, tem que ser agradável, atrativo, bem estruturado, esteticamente bonito, tem que ser. Mas Jesus não começa por aí, ele começa com gente. Ele começa com as pessoas. Então é aqui que começa. Jesus então vai no meio das pessoas, as identifica e começa então o seu chamado. A palavra chamar aqui não é à toa. Jesus chama. Jesus chama. Jesus chama. Então eu quero pensar com vocês de maneira bem prática. Eu quero pensar com vocês 3 palavras que caracterizam então essa igreja de Jesus Cristo. 3 palavrinhas. 3 P's, para que você decore, para que você capte bem. 3 P's que caracterizam a igreja de Jesus, essa escola de discípulos de Jesus, a sua comunidade que ele formou. 3 P's. Primeiro P, pessoalidade. Pessoalidade. Por que pessoalidade? Porque Jesus identifica pessoas pelo nome. As pessoas na igreja de Jesus têm nome. Elas têm nome. Aliás, na nossa cultura, naquela cultura nem tanto, mas na nossa cultura as pessoas não têm apenas nome, elas têm sobrenome. Porque muitas vezes numa comunidade você tem 4 Renatos, mas às vezes só tem um Renato Miranda, só um. Às vezes você tem 4 Alexandres, mas só tem um Alexandre Cardoso, só um. Na nossa comunidade, lá no Brás, eu cheguei lá, essa semana faz exatamente 3 anos. Imagina, gente, a agonia que foi. Eu assumi lá em outubro de 2019. Outubro de 19. Outubro. Olha a data. Olha a linha do tempo. Outubro de 19. Em março de 20, fechou tudo. Falei, meu Deus, o que é isso? Eu nem conhecia direito as pessoas ainda. As pessoas nem me conheciam direito ainda. Nós passamos ali 6 meses num processo de sucessão com 21 candidatos. 21. Todos foram entrevistados. Todos.
Falei, Deus, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Eu sou pastor há quase 20 anos e nunca vi uma coisa dessa. Quando eu fui trabalhar na IB Morumbi, eu trabalhei por quase 6 anos, nem lá foi uma burocracia tão grande como essa. Mas tudo bem, vamos lá, a gente se submete ao processo. Então, depois de todo esse processo, a igreja fecha tudo. Mas o meu esforço, mesmo nesses quase 2 anos, mais de 2 anos de pandemia, mais de 2. Nesse tempo inteiro, eu me esforcei para memorizar o nome e o sobrenome de todas as pessoas. Nós temos em torno de 300 pessoas. Eu tentei memorizar, gente, eu não estou brincando, é verdade. Eu tentei memorizar até as crianças, inclusive, o nome e o sobrenome de todas as pessoas, todas. E olha que é um milagre, para mim isso é um milagre. Porque eu sou muito bom de decorar a face das pessoas. Quando eu vejo a pessoa uma vez só, eu sei quem é ela, eu lembro dessa pessoa. Eu vi essa pessoa lá na Igreja Batista Sião, lá em São José. Eu lembro dessa, mas eu não lembrava o nome. Eu não conseguia lembrar nome. Falei, Deus me ajude, eu preciso identificar as pessoas de maneira mais particular, mais específica, mais íntima, para que elas se sintam íntimas a mim também, para que elas saibam que eu me importo com elas. Eu comecei então a me concentrar. Eu fiz aqui as loucuras na minha mente, fazendo as relações. A fulana é sobrenome que é parente de não sei quem. E fui fazendo as relações aqui na minha cabeça. E graças a Deus tenho conseguido até hoje, em torno de 300 pessoas. Nome e sobrenome. Então, Renan Leal, Paulo Ricardo Batista, Luciana Batista, e assim vai. Porque a comunidade de Jesus, ela tem essa característica da pessoalidade. Você não é mais um na comunidade de Jesus. Nós temos nome, porque Deus nos identifica pelo nome. O nome para Deus é algo muito importante. Vocês lembram isso na Escritura Sagrada? O nome para Deus é algo tão importante que ele caracteriza, inclusive, a personalidade, a bagagem espiritual, a missão que Deus tem para ela, pelo nome. Abrão vira Abraão, Sarai vira Sara, Jacó vira Israel, e assim por diante. Simão vira Pedro, antes era alguém volúvel, instável, aí vira alguém mais equilibrado, Pedro, pedra. Então, na comunidade de Jesus, não existe aglomerado de gente, existem pessoas. Amém, gente? É assim, não. Pode ser uma igreja de 100, 70 e uma igreja de 5 mil, não importa, 13 mil, não importa. Ali não pode ser um aglomerado, não é time de futebol, não é campo de futebol, é a comunidade de Jesus. As pessoas têm nome, as pessoas têm uma identidade particular. Então, da mesma forma que Deus me trata, me chamando pelo nome, na igreja deve ser da mesma forma, porque a igreja reflete aquilo que é a relação de Deus com as pessoas. Então Jesus vai passando, identificando as pessoas pelo nome, vai chamando, não é apenas convidando, vai chamando as pessoas. Sigam-me, vamos, eu tenho algo novo para formar e para fazer, e eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês venham junto comigo. Eu vou começar um novo projeto de vida. Eu vou começar um projeto que vai revolucionar o mundo. Literalmente foi isso que Jesus fez. A intenção de Jesus já era essa, ou não? Revolucionar o mundo. Eu vou fazer algo que até hoje vocês não viram. Por isso que as pessoas ficavam admiradas, não só com o ensino de Jesus, mas também com as suas ações, seus milagres, seus atos, tudo que ele realizava. Então as pessoas passaram a perceber que há algo diferente neste pregador, nesse rabino. Há algo diferente nele. Então a pessoalidade deve ser uma marca, gente, fundamental, inegociável da comunidade de Jesus, da igreja. Então quem entrar deve ser identificado por nome e sobrenome. E não é só o pastor Alexandre, a Dani, quem deve ter essa responsabilidade. É a igreja.
Todos nós temos essa responsabilidade, todos nós. Como eu afirmei para vocês, ajudando, perdemos pessoas, infelizmente, mas chegaram também muitas outras, graças a Deus. Mas hoje, o que nós temos ensinado não sou apenas eu que tenho que tratar as pessoas com pessoalidade, saber nome e sobrenome, envolvê-las. Toda a igreja faz isso. Toda a igreja, porque a comunidade de Jesus é assim. Não só é o pastor que chama as pessoas pelo nome e sobrenome, uns fazem isso com os outros. Amém, gente? É isso. Essa é a função do corpo de Cristo. Então, pessoalidade, mas não é apenas pessoalidade, que é uma característica dessa comunidade de Jesus, dessa escola de discípulos. Ela também é caracterizada pelo perdão. Eu ia colocar graça aqui, mas aí fugi do P, né? Então eu coloquei perdão, que é um fruto da graça, de todo jeito. Então o Dietrich Bonhoeffer, nesse seu livro, Discipulado, ele vai dizer que o chamado de Jesus para o discipulado é um chamado para a graça. É um chamado para a cultura do perdão. Isso é a igreja de Jesus. Então, quando Jesus chama esses homens e depois tantas mulheres também, ele faz isso então como um chamado para a graça, para eles experimentarem o que é o perdão. Porque, gente, vocês vão concordar comigo que o perdão é a questão fundamental das relações, sim ou não? É o perdão. Sim ou não, gente? O perdão é o elemento fundamental das relações humanas. E Deus sabe disso. Deus sabe muito bem disso. Aliás, a primeira questão que acontece ali no Jardim do Éden, depois com Caim e Abel, toda aquela matança, toda aquela questão ali, envolve falta de perdão. Envolve então ressentimento, envolve mágoa. Ora, por que é que você acha que Caim tira a vida de Abel? Se não é por ressentimento. Ele é o primeiro ressentido da face da história. O primeiro magoadinho da face da história é ele. Ele ficou tão chateado pelo que Deus disse sobre o irmão dele, que ele disse assim, agora eu não brinco mais. Abel, no coração dele, ele disse assim, Abel, esse mundo é pequeno demais para nós dois, ou eu ou você. Ele foi lá e tirou a vida do irmão. Por que ele não perdoou o irmão? Vocês percebem então, gente, o porquê que a comunidade de Jesus é um ambiente onde a gente pratica o perdão, onde a gente aprende a perdoar? Porque Jesus chama esses homens e mulheres, então, com essa intenção, aprenderem o que é perdão, o que é graça, o que é viver, então, sem esse peso nas costas, o que é viver, então, sem forçar outros, colocar peso nas costas dos outros. Aprender o perdão. Que difícil, né, gente? Ainda mais no mundo desse que nós vivemos hoje. Um mundo onde nós somos estimulados a todo instante ao ressentimento, não ao perdão, ao ressentimento. A estarmos sempre magoadinhos com os outros. A olharmos então a rede social do outro e dizer, poxa, ele tem, eu não tenho. Ele é, eu não sou. Então é a cultura do ressentimento. Então a igreja de Jesus é um chamado à cultura do perdão. Aprendermos então a prática do que é o perdão. Eu digo para você seguramente, que desde que eu comecei o nosso ministério ali, com esses queridos irmãos, eu sou outra pessoa. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa melhor, porque Deus me ensinou a prática do perdão. Porque quando você vai convivendo com pessoas diariamente, a todo instante, principalmente no momentos difíceis que todos nós enfrentamos, 2 anos de ver gente morrendo. Eu, infelizmente, eu perdi minha mãe, não de Covid, de câncer. Ela passou 3 anos lutando contra o câncer, e no final do ano passado, Papai do Céu a levou para morar com ele. Mas eu perdi meu sogro por Covid. Minha sogra, minha cunhada, meus sobrinhos não puderam nem ir até o lugar de enterro. Foi no auge da pandemia. Lembra o auge como era?
Ele morreu no hospital, só colocaram ele dentro de um saco, fecharam o saco. Para onde é que vai? Não, vai para o cemitério, você não pode nem chegar perto. Até hoje não sabe onde foi ainda, até hoje. Então imagina esse ambiente, e as relações ali em atrito constante, aquela... Hoje eu sou alguém melhor, porque nós aprendemos a perdoar, essa cultura do perdão, em meio às tempestades da vida. Então Jesus começa o seu ministério, ele começa a sua missão, chamando homens e mulheres para experimentarem dessa realidade que já existe diante de Deus, a realidade da graça e do perdão. E Ele quer que a gente experimente isso agora. Pessoalidade, perdão e, por fim, propósito. Propósito. 3 P's. Pessoalidade, perdão, propósito. Qual é o propósito, então, de tudo isso que eu coloquei aqui para vocês, meus queridos? O propósito é que o mundo saiba do que acontece aqui dentro. Por isso é o tema da nossa reflexão de hoje. Nós somos chamados, então, para estarmos numa comunidade, mas agora para sermos enviados para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, transformados já, com outra cabeça, já com outra mentalidade. Então a pessoalidade que você aprende aqui, você reproduz lá fora. O perdão que nós aprendemos a praticar aqui, essa cultura da graça e do perdão, nós reproduzimos lá fora. No nosso bairro, para o vizinho, no nosso ambiente de trabalho, para que as pessoas que nos rodeiam saibam de fato que nós não somos pessoas fanáticas e alienadas, que se juntam no final de semana, todo domingo, todo sábado, para ficar cantando para um Jesus aí que a gente nem vê, que a gente nem enxerga. Não, as pessoas precisam entender que há propósito, que há realidade, que Jesus é tão real que é quase palpável, de tão real que Ele é, porque Ele transforma vidas, amém, gente? Ele transforma vidas, Ele transformou a minha vida, Ele transforma realidades. Então Jesus chamou esses homens e mulheres para prepará-los com um propósito já de antemão. Já existia um propósito claro, enviá-los. Mateus capítulo 1, Mateus encerra assim. A narrativa é concluída assim. Jesus então os envia para reproduzirem tudo que eles aprenderam em 3 anos da escola do discipulado. Vão agora e façam discípulos de em todos os lugares onde você estiver passando, reproduza o que vocês aprenderam comigo. O próprio Jesus diz, tudo aquilo que vocês viram, façam. Paulo vai dizer isso, o grande apóstolo, de quem eu sou fã. Para mim, depois de Jesus, é o maior intelectual que já passou na face da terra. Depois de Paulo, só Agostinho, mas Agostinho está bem longe ainda de Paulo. Então é Jesus, Paulo e Agostinho. São as grandes mentes que já passaram no mundo. Todas as outras mentes, o que elas disseram é nota de rodapé. Para Jesus, para Paulo e para Agostinho. É nota de rodapé só. Paulo diz isso. Tudo que vocês ouviram e viram em mim, façam. É isso. Será que nós podemos dizer então, como Paulo disse? Que desafio, gente. Eu sempre digo isso lá na nossa comunidade. Que é o nosso grande desafio. É quando você diz assim, me imitem porque eu imito Jesus. Olhem para mim. Vivam como eu vivo. Porque eu estou olhando para Jesus. Aquele que me chamou para fazer parte da sua escola de discipulado. Do seu treinamento. Gente, esse é o desafio da igreja. Ponto. A gente fala de estratégia, né? Cada ano surge uma estratégia nova. Cada ano surge um modelo novo. Alguém escreve um livro diferente. Agora vai revolucionar. Vamos revolucionar o mundo, a cidade. Cara, isso é mais um, com todo respeito. As estratégias ajudam sim. Você tem que saber ler a sua comunidade onde você está e imaginar o que é que Deus quer fazer ali. Que é o que nós estamos tentando fazer ali há 3 anos. O que é que a nossa comunidade precisa? Ela, a nossa igreja, no bairro onde ela está,
na realidade histórica dela, cultural dela, é olhar para ela e não pegar um modelo e encaixotar. Puf, é isso aqui. Não é assim que a igreja cresce. É pegar uma estratégia, vai funcionar. Puf, aí encaixota a estratégia lá dentro. Não, todo mundo se adequa à estratégia agora. Todo mundo. Não. Leva tempo. Você tem que ler a realidade, ler a comunidade, ler os corações. É só quando as pessoas começam a ser chamadas pelo nome e sobrenomes, que elas vão perceber que são amadas, aí a coisa começa a mudar. E não engessar a comunidade. Então leva tempo. Para que a comunidade se desperte para o que está acontecendo ali, naquele lugar específico, naquele ambiente. Então aqui, pela graça de Deus, o Senhor quer de cada um de nós. Ele nos prepara, então, Ele chamou cada um de vocês, mas Ele quer chamar outras pessoas também. Não só vocês que estão aqui, Ele quer chamar outras, através de vocês, para fazerem parte, então, desta comunidade específica, aqui, essa. A representação de Jesus aqui, nesse lugar. Para, então, viverem o propósito de Deus. Serem enviados para ir para fora, para viverem o discipulado no dia a dia. Então, qual é o fim último? Aí eu encerro aqui. Qual é o fim último? Eu quero ler o texto de Gálatas para vocês, que também é um dos textos que baseiam que tudo que pela graça de Deus estamos tentando fazer ali há 3 anos no Brás. Gálatas. Capítulo 3. Três, 19. Desculpem, gente. 4:19. Desculpem. Gálatas 4:19. Gálatas capítulo 4, verso 19 diz assim. Gálatas 4:19. Ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que, esse até que aí é importantíssimo, até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Vou ler mais uma vez, Gálatas 4:19. Ó meus filhos queridos, Paulo se coloca aqui como pai e mãe ao mesmo tempo. Sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto. Olha aí, que profundo e que forte. E elas continuarão. Elas o quê? As dores de parto. Então é como se a gente estivesse dando a luz toda hora. A todo instante nós estamos em trabalho de parto. Não é só o pastor para com as ovelhas, é um para com o outro. Aí ele diz, e elas continuarão até que. Até que significa? Até Jesus voltar. Ou até a gente morrer. Até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Gente, esse é o fim último de tudo. Acabou, pronto. Fecha a Bíblia e vamos para casa. É isso aqui. Não tem outra razão de ser. Pastor Alexandre, Dani, os líderes que estão aqui presentes. A pergunta que todos nós como igreja devemos fazer, sempre que chega o final do ano, é a seguinte. É maravilhoso a gente ter igreja que cresce numericamente, isso é maravilhoso. Todo pastor gosta que a igreja cresça. Pastor que disser ao contrário, não é, ele está encobrindo a verdade. A verdade é essa, quer que a igreja cresça, porque isso é sinônimo de que Deus está fazendo alguma coisa ali. Todo pastor gosta de ver um movimento acontecendo. Isso é legal, isso alegra o coração de qualquer pastor. Mas a pergunta certa é, chega no final do ano, estamos aí prestes a chegarmos no Natal e na virada de ano. O nosso povo ama mais a Deus e ao próximo hoje do que há 1 ano atrás? Essa é a pergunta. Vocês entenderam, gente, a pergunta? Essa é a pergunta. Não é quantos temos, isso é jóia, mas isso é parte da questão.
Porque não é o que Paulo está colocando aqui como fundamental. Não é o que Paulo coloca no centro da reflexão. O centro da reflexão é: nós trabalhamos, nos esforçamos, choramos, nos alegramos, pensamos em desistir, renova as forças, criamos estratégias, aconselhamos, discipulamos, mas tudo isso é meio. Tudo isso é meio. Isso não é fim. Pastor, então o discipulado não é fim? Não, o discipulado é meio. O aconselhamento é fim? Não, o aconselhamento é meio também. Tudo isso é meio. O que é o fim? Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o fim. Quanto mais estivermos semelhantes a Jesus, nós chegamos onde o Pai quer que a gente chegue. Aí sim. O autor dos Hebreus vai dizer, isso para mim é profundo o que ele diz ali. Ele vai dizer assim, que quando nós chegamos em Jesus, é como se a gente já estivesse chegando quase que no novo céu, na nova terra. Está lá em Hebreus 12, leia. Professor dizer, pastor, você está inventando. Está lá em Hebreus 12, leia. Hebreus 12. Vocês chegaram à Nova Jerusalém, ao incontável número de anjos, aos santos aperfeiçoados, ao Monte Sião. Vocês chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança. É como se Jesus então reunisse tudo isso que o autor dos Hebreus falou. Tudo isso. Vocês chegaram nele. Pronto. A missão está cumprida. É isso. Então qual a pergunta que vocês têm que fazer no final do ano? Nós amamos mais a Deus e ao nosso próximo hoje do que no início do ano? Se a resposta for sim, amém. Se for não, vamos trabalhar mais para que isso seja uma realidade, para que isso aconteça. Amém? Para a glória de Deus. Somos chamados então para sermos treinados por Jesus aqui dentro e somos enviados então com o propósito de mostrar o que a gente aprende aqui dentro. Esse grande propósito que transforma vidas. Deixa eu orar por nós. Senhor Deus, no nome de Jesus, a gente sempre treme nas bases antes de abrir a palavra e falar dessa palavra diante de pessoas, que é uma responsabilidade tão grande, Senhor. Eu consigo entender bem melhor o porquê que os profetas, Jeremias, Moisés, Isaías, Jonas, queriam fugir dessa tarefa. Porque é muita responsabilidade. Mas ao mesmo tempo é um privilégio de sermos de alguma forma, um canal do Senhor. Que privilégio. Que nessa noite, no nome de Jesus, o Senhor nos ajude a sermos igreja novamente, a entendermos novamente o nosso chamado. Somos chamados para seguirmos a Jesus, para sermos seus discípulos, para ouvirmos dele o que ele tem a dizer. E agora levarmos adiante essas palavras que ouvimos dele. Tudo o que aprendemos dele, levarmos adiante para as pessoas que estão ao nosso redor. Senhor Deus, no nome de Jesus, isso é ser igreja, então nos ajude a ser isso. Que o Senhor derrame graça, poder, misericórdia sobre essa querida igreja, essa querida comunidade, que faz mais um ano. Que eles possam experimentar dessa realidade, de se perguntarem: nós amamos mais a Deus e ao próximo hoje do que há um ano atrás? Nós compreendemos hoje melhor a vida com Jesus do que há um ano atrás? Nós somos mais parecidos com Jesus hoje do que há um ano atrás? Nos ajude, Senhor Deus, a começar por mim, por minha vida. Oramos assim, gratos ao Senhor pelo teu chamado a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. E amém, e amém. Deus abençoe vocês. Obrigado.